Acordar às 3 da manhã é apenas acaso? Ou será que é seu corpo tentando te alertar de algo? Se você tem mais de 60 anos, provavelmente já passou por essa situação frustrante, a abrir os olhos no meio da madrugada e não conseguir mais voltar a dormir. Milhões de brasileiros enfrentam esse mesmo problema todas as noites, acreditando que é apenas coisa da idade. Mas a verdade é outra. A ciência mostra que não se trata de coincidência, muito menos de falta de sorte. Existem processos acontecendo no corpo exatamente nesse horário que explicam por que isso acontece e revelam o quanto pode ser prejudicial para a saúde da memória, do coração e até do cérebro. Por que tantas pessoas despertam sempre no mesmo horário? O que de fato acontece às 3 da manhã? E, o mais importante, o que você pode fazer para mudar essa rotina? Neste vídeo você vai descobrir as verdadeiras causas desse fenômeno e conhecer soluções práticas, simples e cientificamente comprovadas para voltar a dormir noites inteiras. Para entender por que tantos idosos acordam às 3 da manhã, precisamos antes olhar para como o sono muda ao longo da vida. Imagine uma linha do tempo. O recém-nascido dorme em média 16 horas por dia, o adulto jovem cerca de 8 horas, já o idoso em torno de 6 horas. E mesmo assim, esse sono costuma ser fragmentado. Essas mudanças não são apenas uma questão de hábito, mas de fisiologia. Com o envelhecimento, a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo do sono, cai drasticamente. Aos 60 anos, o corpo já produz metade do que produzia aos 20. Aos 70, os níveis podem se tornar quase nulos, o que dificulta manter um sono profundo e contínuo. Além disso, há uma alteração na arquitetura do sono. O idoso passa menos tempo nos estágios mais profundos do sono REM, justamente aqueles que restauram o corpo e consolidam a memória, e mais tempo em estágios leves. Isso significa que qualquer estímulo, seja um barulho, uma dor ou até uma preocupação, é suficiente para provocar um despertar no meio da madrugada. Estudos mostram que entre 20% e 40% dos idosos sofrem de insônia crônica, sendo os despertares noturnos uma das queixas mais relatadas. No Brasil, cerca de 72% da população apresenta algum distúrbio do sono, um número alarmante que coloca a insônia como um problema de saúde pública. Outro dado relevante é a diferença entre homens e mulheres. Após a menopausa, muitas mulheres relatam piora na qualidade do sono. Isso ocorre porque a queda de estrógeno impacta diretamente neurotransmissores como serotonina e dopamina, essenciais para a regulação do sono e do humor. Nos relatos coletados em pesquisas, não é raro encontrar idosos que descrevem a mesma cena: acordar no meio da madrugada, olhar para o relógio e ver sempre o mesmo horário. Em estudos realizados com pacientes do Núcleo de Atenção ao Idoso da UERJ, a maioria relatava dormir pouco mais de 4 horas por noite, com despertares frequentes. Muitos ainda relatavam cochilos diurnos para compensar a noite mal dormida, criando um ciclo vicioso de sono fragmentado. O impacto disso no dia seguinte é devastador. Quase 85% dos idosos com insônia relatam cansaço intenso, dificuldade de concentração e alterações de humor. Como lembra o especialista Dr. Douglas Kirsch, o sono ruim pode levar ao mau funcionamento diurno, o que inclui dificuldade de memória, irritabilidade e sonolência. A ciência já demonstrou que noites interrompidas aumentam o risco de quedas. Idosos com insônia têm 4 vezes mais chance de sofrer acidentes domésticos e comprometem a saúde do coração e do cérebro. O déficit cognitivo, a depressão e até o risco de desenvolver doenças como Alzheimer estão fortemente relacionados a distúrbios do sono em idosos. Não podemos ignorar também o peso das mudanças de vida na velhice, a aposentadoria, a perda de amigos ou do cônjuge e o isolamento social afetam o ciclo do sono. Muitos idosos relatam solidão ou ansiedade, fatores que também se associam à insônia. Tudo isso nos leva a uma conclusão importante: acordar de madrugada não é apenas uma característica da idade, é um sintoma que pode revelar desequilíbrios hormonais, doenças físicas ou fragilidades emocionais. E é justamente aqui que surge a pergunta que guia este vídeo: por que
tantas pessoas acordam exatamente às 3 da manhã? Antes de avançarmos, quero ouvir de você. Já aconteceu de acordar nesse horário e não conseguir mais dormir? Ou então se conhece alguém que vive esse padrão? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo desafio. Você já se perguntou por que tantas pessoas acordam exatamente nesse mesmo horário? A ciência tem algumas respostas fascinantes. Imagine o sono como uma viagem dividida em ciclos. Cada ciclo tem fases mais leves e mais profundas. Normalmente, entre 2 e 4 horas da manhã, ocorre uma transição importante. O corpo passa do sono profundo para um sono mais leve. É nesse ponto que o cérebro está mais vulnerável a estímulos internos e externos. O relógio biológico, conhecido como ritmo circadiano, também atinge um momento crítico por volta das 3 horas. A temperatura corporal está em queda, a pressão arterial é mais baixa e os níveis de energia estão no mínimo. Para jovens, isso passa despercebido, mas nos idosos, em que o sono profundo já é reduzido e a produção de melatonina está em declínio, essa transição se torna uma brecha para despertares. Além da fisiologia, existem causas médicas e comportamentais, ansiedade, estresse e depressão, que aceleram a mente na madrugada silenciosa, apneia do sono, com pausas respiratórias que forçam o corpo a despertar, síndrome das pernas inquietas, que causa desconforto nas pernas e obriga a pessoa a se mover, doenças crônicas como refluxo, diabetes, insuficiência cardíaca e problemas urinários, quedas na glicose, que provocam fome em torno das 3 horas, e até efeitos colaterais de medicamentos comuns como antihipertensivos e antidepressivos. Esse despertar constante não é apenas um incômodo, pode trazer sérias consequências. A falta de sono profundo prejudica a memória e a atenção, aumenta o risco de quedas, eleva a pressão arterial e se relaciona diretamente à depressão. Há estudos mostrando que a insônia pode dobrar o risco de Alzheimer em idosos. Muitos acreditam que acordar às 3 da manhã tem significado espiritual, mas a explicação é fisiológica e médica. Outro mito é que isso é normal na idade. O sono realmente se torna mais leve com os anos, mas despertares recorrentes não devem ser ignorados. Em relatos de clínicas do sono, não é raro ouvir frases como acordo sempre às 3, como se fosse um relógio interno. Uma paciente de 68 anos descreveu sentir uma ansiedade crescente nesse horário. Outro senhor de 75 acordava todas as noites com fome e descobriu que sofria de hipoglicemia noturna. Acordar às 3 horas da manhã não é um acaso, é um reflexo de mudanças naturais do envelhecimento somado a fatores clínicos, psicológicos e ambientais. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para compreender que o corpo está pedindo atenção, mas a boa notícia é que existem caminhos para recuperar o equilíbrio. Agora, vamos mostrar como hábitos simples, terapias eficazes e acompanhamento médico podem transformar essas madrugadas em noites de descanso verdadeiro. Depois de entender por que tantos idosos acordam às 3 da manhã, chega a hora da parte mais importante: o que fazer para mudar esse cenário? A primeira estratégia é a higiene do sono. Ela nada mais é do que um conjunto de hábitos que ensinam o corpo a se preparar para descansar. O quarto deve ser visto como um santuário, escuro, silencioso e com temperatura agradável, entre 18 e 22 graus. Manter horários fixos para dormir e acordar ajuda o organismo a regular o relógio biológico. Outro ponto essencial é reduzir o uso de telas à noite, já que a luz azul emitida por celulares e televisores atrapalha a produção de melatonina. Da mesma forma, cafeína, nicotina e álcool devem ser evitados no período noturno, pois funcionam como estimulantes. Também é importante cuidar da alimentação. Refeições pesadas, muito condimentadas ou ricas em gordura podem causar refluxo e prejudicar o descanso. Pequenos rituais de relaxamento, como tomar um banho morno, ler algo leve ou beber um chá de camomila, ajudam o corpo a entender que é hora de desligar. Outra estratégia é apostar em terapias não medicamentosas. A terapia cognitivo-comportamental para insônia é considerado o padrão ouro, porque, diferente dos remédios, não causa dependência.
Esse método ensina o cérebro a se reconectar com o sono de forma natural, usando técnicas como associar a cama apenas ao ato de dormir, restringir o tempo na cama para aumentar a eficiência do sono e treinar relaxamento mental e corporal. Exercícios de respiração profunda, meditação guiada e até orações podem ser incorporados à rotina noturna para reduzir a ansiedade. Alongamentos leves ajudam a liberar as tensões acumuladas no corpo. Estudos mostram que essas práticas melhoram o sono e ainda reduzem o risco de depressão em idosos, quebrando o ciclo entre insônia e alterações de humor. A atividade física regular também é um dos remédios mais poderosos contra a insônia. Idosos que se movimentam durante o dia dormem melhor à noite. Caminhadas ao ar livre pela manhã ou no fim da tarde, além de fortalecerem o corpo, ajudam a regular o ritmo circadiano. O exercício combate ainda a ansiedade, a obesidade e dores musculares, fatores que prejudicam o sono. Mas é importante lembrar, atividades muito intensas à noite podem ter o efeito contrário e dificultar o relaxamento. E se essas dicas estão fazendo sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você acompanha nossos próximos vídeos e continua descobrindo estratégias para ter mais saúde, energia e noites tranquilas depois dos 60. Mesmo com todas essas práticas, há situações em que é fundamental procurar ajuda médica. Quando os despertares noturnos são diários e comprometem a qualidade de vida, é preciso investigar causas, como apneia do sono, síndrome das pernas inquietas ou doenças metabólicas. O médico pode indicar exames como a polissonografia para analisar as fases do sono e identificar o problema. O uso de medicamentos deve ser feito com cautela. Remédios como os benzodiazepínicos podem causar dependência, aumentar o risco de quedas e prejudicar a memória. Por isso, só devem ser usados em casos pontuais e com acompanhamento profissional. Em algumas situações, a melatonina pode ser indicada, mas sempre após avaliação médica. Além dos métodos tradicionais, terapias complementares podem ser grandes aliadas. Yoga, Tai Chi Chuan e técnicas de mindfulness ajudam a reduzir o estresse e promovem relaxamento profundo. Suplementos como magnésio e alimentos ricos em triptofano, encontrados em bananas, aveia e castanhas, favorecem a produção natural de hormônios que induzem o sono, e há ainda um fator muitas vezes esquecido: manter uma vida social ativa. Idosos que participam de grupos, encontros culturais ou atividades comunitárias relatam menos episódios de insônia, porque o convívio fortalece o bem-estar emocional. Dormir bem não é apenas descansar, é cuidar da memória, do coração e da longevidade. Estamos chegando ao final desta jornada e talvez agora você veja o despertar às 3 da manhã de uma forma diferente. Longe de ser apenas uma curiosidade da idade ou uma superstição, esse fenômeno é um sinal de que o corpo está enviando mensagens importantes. O sono muda naturalmente com o envelhecimento, a melatonina diminui, o sono profundo se reduz e o relógio biológico perde o ritmo. Além disso, doenças, medicamentos e fatores emocionais contribuem para despertares noturnos. O impacto vai muito além da madrugada. Noites mal dormidas aumentam o risco de quedas, comprometem a memória, elevam a pressão arterial e se relacionam até com Alzheimer e infartos. Mas existem soluções: ajustes simples na higiene do sono, práticas de relaxamento, atividade física moderada e o acompanhamento médico adequado podem devolver noites de descanso e dias de energia. Acordar de madrugada não é apenas coisa da idade. É um fenômeno que merece atenção, porque o sono é um dos pilares da saúde. Dormir bem é tão vital quanto se alimentar corretamente ou manter o corpo ativo. É no sono que a memória se fortalece, o coração descansa e o organismo se renova. Por isso, se você ou alguém próximo enfrenta esse problema, não ignore, procure ajuda, compartilhe suas experiências e busque caminhos para noites mais tranquilas. Afinal, cuidar do sono é cuidar da memória, do coração e da longevidade. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. E aproveite também para compartilhar nos comentários como a insônia afeta o seu dia. Sua experiência pode inspirar e ajudar outras pessoas que vivem o mesmo desafio. Até o próximo vídeo.